Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo eu queria compartilhar com você um texto que se encontra no livro de Salmos, capítulo de número 111. Vamos ler esse salmo todo, um salmo pequeno, que fala sobre as obras de Deus. E é sobre essas obras de Deus que eu queria trazer uma reflexão para você nesse tempo. Salmo 111 não tem um autor específico, mas, como sabemos, é um cântico de Israel, entoado por Israel, e que traz verdades maravilhosas à nossa vida. O cântico diz assim: Aleluia, rendei graças ao Senhor de todo o coração, na reunião dos justos, na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que a admiram. Em suas obras, a glória e majestade, e sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis suas maravilhas, o Senhor é compassivo e misericordioso. Dá suprimento aos que temem, lembra-se sempre da sua aliança. Mostrou o poder de suas obras ao seu povo, entregando-lhes a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Todos os seus ensinos são fiéis. Estão firmados para todo sempre, são feitos em verdade e retidão. Enviou a redenção ao seu povo, estabeleceu sua aliança para sempre. Seu nome é santo e tremendo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem seus ensinos revelam entendimento. O louvor que ele recebe dura para sempre. Todo aquele que cumpre os ensinos de Deus revela que entendeu e compreendeu essas obras. É isso que o salmista está dizendo, a gente vai pegar ponto por ponto. O ponto número 1 desse salmo e a reflexão que nos cabe nesse tempo é compreender a respeito das obras de Deus. Deus ele poderia ser somente Deus, o Deus Todo-Poderoso que está no céu e que admira a sua criação. Ele mesmo em Gênesis capítulo de número 1 diz que toda a sua criação é boa e ele mesmo viu que tudo que fez era bom, não é? No que tange a contemplação, no que tange a certeza de que sua obra estava feita para os cumprimentos e propósitos designados a si e ao planejamento divino com relação à história da humanidade, porque o homem é o principal pilar de toda a criação, de tudo que existe foi constituído para o homem, dado ao homem para o usufruto do homem e para a vida humana. Todas as coisas têm um propósito estabelecido antes de todas as coisas que Deus fez têm um propósito pré-estabelecido, incluindo a nossa própria existência. Deus podia ser somente esse Deus de contemplação de sua obra, de análise do comportamento humano e de gerenciamento, de misericórdia, de perdão para com aqueles que o buscam e para com aqueles que invocam o seu nome. Mas o texto vai dizer que o Senhor ele não age assim. O Senhor ele age com obras tremendas e maravilhosas. Esse trecho, não é, de que grandes são as obras do Senhor e nelas meditam todos as que admiram, mostra que essas obras que Deus realiza, tanto da sua própria criação como a natureza, a imensidão da natureza, a complexidade da natureza, além da beleza, não é? A natureza prova a existência de um Criador por si só. Todas as obras que Deus realiza, elas fazem com que o homem ele chegue a uma certa conclusão de que sim, nós não estamos aqui por acaso e sim, há uma mente por trás, criadora, gerenciando tudo e gerenciando todos. Então, a obra de Deus, por mais que o texto esteja obviamente falando sobre as obras que Deus estava realizando ao povo de Israel, um cântico de Israel, um Salmo 111, mas a gente precisa perceber que as obras de Deus trazem impacto a todas as nações. É isso que o texto diz. Ele fez memoráveis as suas maravilhas e fez com que essas obras fossem conhecidas de todos os povos. Essas obras são conhecidas porque Deus tem o propósito de demonstrar ao ser humano a sua grandeza, a sua maravilha, o seu amor, a sua misericórdia e a sua bondade. E é interessante que o Salmo também diz que as obras de Deus, de alguma forma, não só a criação, não entenda só a criação, mas o agir de Deus em prol da vida humana,
não é imbuído só de aspectos de bênção. O Salmo ele diz que as obras de Deus, se você for ler aqui, elas têm glória, majestade, mas elas têm justiça. Olha só que coisa interessante. Ele diz no verso 7, as obras do Senhor são verdade e justiça, ou seja, é a verdade absoluta sobre todas as coisas, é a prova de que Deus está certo, os seus valores estão certos, Ele é a verdade que se sustenta, Ele é a moral correta, Ele é o ensino correto, Ele é por si só o verdadeiro diante de tudo. E ele estabelece justiça, ou seja, ele estabelece o padrão, o conceito do que é certo, do que é errado. Entenda que as obras de Deus, elas cumprem muito mais do que um aspecto de bênção, um aspecto de cuidado sobre o povo de Israel e sobre a nossa vida também. Ela cumpre um propósito estabelecido por Deus de gerenciar a nossa vida, primeiro, a imagem do que é Deus para nós. Como falamos, Deus não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, mas Ele se revela a cada um de nós como um Pai. Ele gerencia a nossa vida com o seu cuidado e com as suas obras para que a gente contemple a grandeza, a majestade, a soberania desse Deus e chegue à conclusão, como o salmista está chegando, de que as obras de Deus é bondade, é justiça, é verdade, são ensinos corretos, é um Deus que fez memoráveis as suas maravilhas, mas também um Deus, como ele vai dizer no verso 4, compassivo e misericordioso. Um Deus que todas as suas ações mostram de que toda a providência, todas as ações de majestade, de poder, de milagre, tem como propósito fundamental cuidar da vida humana, cuidar da minha e da sua vida. Quando que essas obras elas são percebidas na nossa existência, na nossa vida, e elas começam a trazer para nós uma identidade a respeito de quem é Deus, como estava acontecendo com o povo de Israel. Veja que o salmista aqui está falando a respeito de algo que ele presenciou, algo que o seu povo presenciou. Ele está relatando a respeito das obras maravilhosas de Deus, dos feitos maravilhosos de Deus, da aliança que Deus fez com o seu povo. Não era algo abstrato, era algo palpável. Estava registrado na história, está registrado na Bíblia justamente esse comportamento de Deus para com o seu povo. Mas Deus também quer escrever uma história pessoal, onde Ele vai ministrando as suas obras e as suas maravilhas na nossa vida, na nossa história. E quando Ele faz isso? Ponto número 1, quando a gente se permite ser, preenchido, quando a gente se permite, a gente abre o nosso coração, a nossa vida, quando a gente abre a porta, quando a gente abre a porta da nossa casa, da nossa vida, do nosso coração, quando a gente dá passagem para esse Deus, para que Ele, por meio de nós, ao nosso redor e principalmente no nosso interior, Ele realize as suas obras. O texto que eu quero citar aqui é o verso 2, que é fundamental para nós, que ele diz assim: grandes são as obras do Senhor, e nelas meditam todos os que as admiram. Ou seja, todos os que conseguem perceber as obras do Senhor ficam estarrecidos e maravilhados. Não tem mais um relacionamento e um conhecimento qualquer a respeito de Deus. Todos aqueles que abrem o seu coração para a aliança que Deus faz com os seus, com aqueles que Ele ama, com aqueles que Ele gerencia misericórdia e compaixão. Essas pessoas elas nunca mais são as mesmas, porque elas começam a perceber a essência de Deus, do cuidado de Deus, a paternidade de Deus sobre a vida delas. E isso gerencia um padrão de vida e um comportamento de vida completamente diferente. Então, é necessário a gente permitir Deus agir com obras maravilhosas, esplendorosas, que vão evidenciar a nossa história cada dia mais um Deus maravilhoso. A grande questão é: por que Deus não realiza as obras que realizou no passado com os profetas e com o povo de Israel? Por que Deus não realiza essas obras no dia de hoje na minha vida? Muitas vezes não é que Deus não está agindo, não está realizando essas obras maravilhosas.
A questão é, será que você está se permitindo ver? Será que você tem se colocado à disposição de Deus para contemplar as obras de Deus e perceber essa obra de amor, de compaixão, de misericórdia sobre a sua vida, sobre a sua história e sobre a história daqueles que estão à sua volta? Deus talvez tenha um desejo de realizar uma obra muito maior do que você imagina na sua vida. Mas muitas vezes a porta da nossa casa, a porta do nosso coração, a direção da nossa vida ainda está nas nossas mãos. E enquanto estiver nas nossas mãos, nós vamos contemplar o que nós fazemos. Ora, nós nos alegramos com as nossas decisões corretas e com as nossas escolhas boas, e muitas vezes nos frustramos porque pecamos, erramos e falhamos, e muitas decisões que tomamos, nós nos arrependemos. Por isso que a gente entrega o comando da nossa vida para Deus e a gente começa a perceber um Deus gerenciando a nossa vida, guiando, ministrando e, a partir daí, gerenciando a nossa história de uma forma completamente diferente. E isso vem, como que você permite isso na sua vida? O fechamento é o verso 10 do Salmo 111, quando ele diz assim: o temor do Senhor é princípio da sabedoria. Texto que Provérbios vai citar muito isso no início do livro de Provérbios, a gente fez várias reflexões em cima de Provérbios. Ele vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem seus ensinos revelam entendimento. Ou seja, se você entende as obras de Deus, se você compreende que Deus de fato é um Deus poderoso e pode realizar coisas esplendorosas na minha vida, na minha história, é importante que você tema a Deus. Já falamos aqui, temor não é medo. Deus não quer ninguém se aproximando dele com medo. Nem medo dele, nem medo do inferno, nem medo de demônios, nada disso. Deus quer que você se aproxime dele por amor. E por amor você demonstra a Deus o que é temor. Temor, na Bíblia, significa respeito a Deus e honra, guardando os seus mandamentos. Honrar a Deus é colocar os ensinos de Deus na sua vida. E quando você faz isso, você está abrindo portas para que as obras de Deus comecem a fluir na sua vida. E você presta reverência a Deus, respeito pelo aquilo que você faz e por aquilo que você fala. E também, quando você presta esse respeito a Deus, a pessoa de Deus e aquilo que Deus representa na sua vida, você também está abrindo portas para que as obras de Deus, assim como Deus cumpriu em Israel, se cumpram também na sua história. Essa é a palavra para você. Abra seu coração, permita a sua vida fluir das obras de Deus, porque o mesmo Deus do passado é o Deus de hoje. E Ele pode fazer coisas memoráveis por meio de você, desde que você o tema. Não temor de medo, mas temor de respeito e de reverência, de valorização, de importância à pessoa do nosso Deus. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é muito importante para nós. E nós contemplamos, ó Deus, que o teu povo, ó Deus, se alegrou e admirou as tuas obras, porque as realizações que o Senhor fez por meio do teu povo, respaldadas, ó Deus, no teu amor, na tua compaixão, na tua misericórdia, provam que o Senhor de fato é um Deus surpreendente, fantástico, que cuida de nós como filhos, mesmo que isso não seja obrigação sua, mas o Senhor faz isso por amor, porque o Senhor tem um coração que pensa exclusivamente em nós, no nosso bem-estar e na nossa condição. Clamamos para que essas obras maravilhosas, essas obras que causam admiração a todos que veem, elas possam, ó Deus, começar a fluir por meio da nossa história e da nossa vida, por meio, ó Deus, do temor que temos ao Senhor, da vida que nós dedicamos a Ti, do respeito que nós damos ao Teu nome e da relevância, da valorização que nós damos àquilo que o Senhor nos ensina. E assim que as Tuas obras sejam manifestas por meio de cada um de nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, querido. Em nome de Jesus.